Ok? Boa noite para todos. Boa noite. Meu nome é Marcelo, pra quem me conhece. Tá? Pode passar aí. Vou pegar algumas introduções, né? Falo sobre a aula de música em escola, concepções e expectativas de alunos do ensino médio. A escolha do tema dá-se pela importância do ensino da música nas escolas, tendo em vista a dificuldade de se alcançar determinados jovens e até mesmo pelo descaso de algumas escolas em relação à disciplina musical, tornando difícil o acesso à música aos jovens do ensino médio. Eu escolhi esse texto justamente por causa desse tema, que é um tema que eu gosto, que às vezes eu tenho vontade de pesquisar mais a fundo, que é a inclusão da música. Porque muitas vezes a gente se depara com escolas, igual já é lei, mas as escolas da rede pública, da estadual, né, ainda não tem a grade. Quer dizer, a gente tem que correr atrás disso aí. Pode passar, Paulo. Já? Bem, questões da pesquisa. Como alcançar o interesse dos jovens pelo aprendizado da música, que nós vamos fazer daqui a uns tempos, né? Nós vamos ser licenciados, vamos ser professores, a gente tem que saber alcançar os jovens. Como tornar a aula de música interessante em meio à realidade cultural da música atual, como trazer isso para dentro da sala de aula e despertar o interesse do conhecimento musical, porque dentro da sala nós temos diversidade de pessoas. Tem aluno que gosta de funk, tem aluno que gosta de sertanejo. Então, como é que a gente vai introduzir, saber chegar no aluno, saber estudar e avaliar todo o gosto de cada um? Tem que saber filtrar isso e conseguir implantar isso dentro da sala de aula. Porque como é que eu vou pegar um aluno que gosta de funk e vou ensinar um sertanejo para ele? Eu tenho que ensinar para ele o sentido da música, não o ritmo ou por que o funk é isso, apesar do funk deve ser muito estragado pela vida da música. E como fazer a música ser aceita pela instituição como uma disciplina importante na formação do caráter? Tem muitas instituições que não dão valor à disciplina de música. A gente procura trabalho, procura ser um professor de música, mas tem lugar que não vai te aceitar. É igual aquela piada, né? O que você vai dar vida? Eu sou músico. Mas você não trabalha, não? Aí quebra, né? Pode passar. O objetivo da pesquisa é a implantação da disciplina musical como peça importante na formação de caráter significantes na música para os jovens atuais. Como mudar a péssima impressão que a palavra aula de música traz aos chefes de instituições de ensino e como trabalhar no ensino musical de qualidade com os jovens do ensino médio. Pode passar para o ensino musical a dissertação do Silvio foi de Santos, né? Aula de música em escola, concepção e expectativa de alunos do ensino médio, então a dissertação do mestrado de Porto Alegre, no ano de 2009. A questão dessa pesquisa é o que a música é para você, né? Que é uma pergunta que ela fez para os jovens pesquisados. O que gostam de ouvir, como deve ser uma aula de música, o que vocês acham que é uma aula de música na escola e o que se ensina em música. Essas foram questões que ela colocou na pesquisa para os jovens, do grupo que ela pesquisou. Os objetivos, né, era compreender as relações que permeiam as concepções e expectativas de alunos do ensino médio a respeito da aula de música na escola. A visão de literatura dela procurou conhecer estudos que tratam das diferentes concepções da juventude, da relação entre os jovens e a música, dos sentidos atribuídos pelos jovens à escola frente à realidade escolar, que é o que eu disse anteriormente a respeito da aceitação, da escolha de gostos. A metodologia dela foi método de grupo de discussão, coletando dados com os jovens, né, e procedimentos de análise dos dados. Pegou esses dados e fez uma análise para chegar aos resultados que reconhecem, que alguns reconhecem a aula de música como uma oportunidade de aprender conteúdos de música que, no convívio dia a dia, nas diferentes formas de relacionar, não aprenderiam. Então, são valores a serem trabalhados. Pode passar. Dos artigos que eu peguei, que eu achei muito interessante, que foi da Oliveira, né, da Palavra de Jesus, foi a educação musical no Brasil, que pegou meio que uma história da música desde a época da colonização até os dias atuais hoje. E como surgiu a música no Brasil, na época da colonização, e a problematização do ensino da música nas escolas e sua implantação, que tem uma conexão com a dissertação que eu peguei. E os objetivos que é estudar as origens da música no Brasil desde os períodos coloniais até os dias atuais. E eu não coloquei também que eles problematizam também a inclusão da música na escola. E
E a revisão de literatura dela é a abordagem do artigo nos remete a um problema social de implantação da música no ensino, tendo em vista o governo, desde antes, sempre tem freado o crescimento. É o que eu vi nesse artigo que eu contava durante a história, que sempre a música se destacou, mas sempre teve alguém que ia lá e puxava o tapete, que não dando a verdadeira importância ao que se diz na música. Muitas pessoas já tentaram criar instituições de ensino que voltasse para a música, desse real valor para ela, mas muitas vezes foi tirado isso. A metodologia foi estudo feito mediante pesquisa realizada pela leitura das obras literárias Calvin de Almeida. A história da música brasileira em 1942. Os resultados são graves são os problemas sociais e econômicos com os quais a sociedade brasileira ainda hoje convive, incluindo no final do século XX e aguda a grande ausência de implantação de uma política ou políticas educacional que possa incorporar o saber do povo às conquistas humanistas e tecnológicas do saber, que é a grande dificuldade de se implantar a indústria da educação na área da educação. O outro que eu peguei foi Barbosa, considerando a viabilidade de inserir a música instrumental no ensino de primeiro grau. Em 1996, as questões de pesquisa foram 3 questões que ela abordou: remédios adequados para o ensino coletivo de instrumentos no Brasil, curso para preparar professores especializados na pedagogia deste método e escolas públicas de música que viabilizem cursos de música instrumental de alto nível e executado economicamente para serem oferecidos à população estudantil de primeiro grau. Ela meio que oferece formas de se conseguir implantar isso nas escolas, viabilização econômica. O objetivo é implantar a musicalização instrumental nas escolas, não como parte da educação artística, mas como disciplina obrigatória do currículo de primeiro grau. Porque hoje a música, de certa forma, era incluída na disciplina de educação artística. Então, quer dizer, o professor não precisa ser especialista. A visão de literatura o ensino coletivo é tratado como um recurso importante para o desenvolvimento da aula instrumental e a ponto principal de pesquisa onde é estudada a viabilização das escolas de música do primeiro grau, que foi o que eu disse. A metodologia foi feita por meio de pesquisa as histórias de outras instituições, como nos Estados Unidos, onde esse trabalho coletivo deu muito certo e obteve sucesso em alguns casos, levantando dados de algumas bandas instrumentais do Brasil também. E por causa de uma cidade que eu não mencionei, também não lembro qual cidade que é, que deram certo pelo método que eles usavam dessas instituições dos Estados Unidos. E os resultados foi a metodologia de ensino coletivo de instrumentos heterogêneos adaptada à educação musical brasileira, empregada por professores especializados trabalhando no regime de trabalho de 30 horas em escolas de música primeiro grau, facilitariam economicamente a inclusão do ensino da música instrumental no ensino escolar primeiro grau. Meio que no resultado ela deu o resultado que ela queria, uma fórmula para se incluir isso aí. E o último artigo foi de Santiago, que é disposições, o caminho do meio da educação musical pré-escolar. As questões dessa pesquisa foram os casos para a comunidade iniciar a ensinar a música, gerando uma mistura de improvisação, adestramento e laissez-faire, que eu digo deixa fazer. Não, né? Se você joga a aula lá fora, faz de qualquer jeito. Os objetivos é refletir sobre alguns pontos essenciais a essa área de ensino, que é justamente a educação da idade inicial. Então, de literatura, a criança e seu comportamento musical na primeira infância. Essa experiência deve ser trabalhada, levando a criança a aprender a cantar, responder ritmicamente, a tocar, ou ouvir os conceitos da música, ou criar uma música, respeitando e valorizando, mesmo que seja hereditário ou no ambiente de formação, visando hoje ou amanhã, fundamentados pelo que se denomina o caminho do meio, que é o que conduz ao equilíbrio, o ponto que deve ser trabalhado na infância. Esse caminho do meio é como se fosse um atalho para você estar passando ali, amadurecendo a criança nesse meio, está traçando o caminho dela. É ali que vai ser destinado, ali que vai passar a vida. É a metodologia, desde pesquisa com crianças em fase pré-escolar, trabalhando conceitos musicais, desde aprender a cantar até conhecer os valores. Os resultados, nós podemos apontar o caminho, sugerir o percurso, facilitar a movimentação. Porém, só a criança pode realizar a viagem. Nunca será demais valorizar para a escola. Eu tenho um exemplo na minha casa, meu filho tem 1 ano e 9 meses e já sabe o alfabeto inteiro. Não fui eu que ensinei, minha esposa, ele aprendeu vendo televisão. Então, eu creio que
A educação é por aí, trabalhar esse livro. E as reflexões que eu tive com base na dissertação, nos 3 artigos estudados, eu pude ver e compreender questões que antes poderiam até existir, porém não davam verdadeira importância, como agora. A valorização da prática em conjunto, questões sobre a aula de música e como alcançar as crianças e adolescentes no ensino fundamental. Tomando como experiência própria, tiro como base um último artigo que revisei sobre a musicalidade de crianças na fase pré-escolar. Trazendo para a nossa realidade, tem como meta formar conceitos de ensino e aprendizagem que alcança os jovens nas escolas e alcança também nas próprias escolas, fazendo da aula de música uma disciplina obrigatória no currículo de primeiro grau, por que não no ensino médio também. Alcançar as expectativas dos jovens em relação à música, levar a música, levar o conceito e levar a arte. Estão sempre preparados